Olá, galerinha do Pinceladas do Saber. Estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de tratar sobre um assunto bastante polêmico aí com vocês. Deixa eu só dar um clique no celular para ele focalizar um pouco melhor aqui em mim. Aí. Então o que eu gostaria de tratar com vocês hoje? Para quem está chegando no nosso canal hoje, eu sou o Daniel Matheus Ladeira, tenho 27 anos, faço graduação em Teologia na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, e também sou graduado em História. O que eu gostaria de tratar com vocês aqui hoje? Por que eu disse que é um assunto polêmico? Porque eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a Teodiceia. O que significa então a Teodiceia? A Teodiceia é a tentativa no pensamento ocidental, dentro da história do pensamento ocidental, que tenta dar conta de explicar o sofrimento humano, a existência do mal no mundo. Então, a Teodiceia ela começa com aquela prerrogativa, vamos dizer assim, ou com aquela observação feita por autores como Epicuro, que dizia: ei, calma aí, se Deus é bom e Ele é todo poderoso, logo Ele não deseja o mal. E se Ele não deseja o mal e é todo poderoso, Ele pode acabar com o mal. Se Deus não o faz, e se o mal existe, é porque essas duas afirmações, Deus é bom e todo-poderoso, uma delas se encontra errada. Ou seja, ou Deus não faz porque Ele não pode fazer, ou Deus não acaba com o mal porque Ele não pode acabar, ou Deus não é bom como a gente pensa que Ele seja. Então, basicamente, a grande prerrogativa, o grande questionamento da Teodiceia é tentar dar conta de explicar a presença do sofrimento humano e da maldade no mundo. Né? E aí eu utilizei um livro que chama Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, do McGrath, né? E esse teólogo ele traz algumas correntes para a gente começar a pensar o problema. Isso significa que, antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar pré-estabelecido algumas questões aqui para nós darmos início, então, ao conteúdo desse vídeo. Primeiramente, eu não tenho pretensão nenhuma de dar resposta para esse questionamento nesse vídeo, né? E nem de suprir toda a demanda que uma pergunta como essa tem. Então, o que eu estou fazendo aqui serão apontamentos, assim como o autor o faz. Segunda coisa, eu acho que essa é a maior e mais profunda questão que alguém pode fazer para um cristão. Aliás, talvez eu converteria essa afirmação da seguinte maneira. Eu diria que essa pergunta ela é uma pergunta que não tem respostas. Em última instância, nós podemos brincar com os modelos, nós podemos bailar entre os vários sistemas criados para responder esse questionamento, mas em última instância, certamente, nós não conseguiremos responder essa pergunta plenamente. E uma terceira afirmação. Eu acho que essa é um questionamento que fica muito mais legal de ser debatido no campo filosófico do que propriamente no campo teológico. Isso significa que eu acho que as respostas que alguns filósofos deram, ou que a perspectiva da filosofia tentou suprir essa demanda, ela é mais profunda do que aquilo que eu tenho visto e ouvido dentro da teologia.
Então, fazendo essas três ressalvas, vamos aos autores que o autor apresenta para nós. Vamos lá. Ele começa dizendo para nós, né, que existem alguns personagens que tentaram dar conta desse problema. O primeiro personagem que ele traz é um cara chamado Irineu de Lyon, né? E aí ele traz esse como um escritor, um teólogo antigo, Irineu de Lyon, como um teólogo antigo, e traz um teólogo contemporâneo, reafirmando então essa teoria, que é o John Rick. Esses dois autores eles vão dizer o seguinte: o Irineu ele vai dizer, o ser humano ele é potencialidade. O ser humano ele é potencialidade. Se ele é potencialidade, ele é possibilidade. Se o humano ele é potência, se o humano ele é possibilidade, então logo, para que haja o amadurecimento da potência, para que haja o florescimento da potência, é necessário que se tenha o mal, porque o mal ele cumpre uma função pedagógica no processo de amadurecimento desse ser humano. O John Wick ele vai dizer que o ser humano ele é um ser inacabado. Então Irineu vai dizer o ser humano é potência, o ser humano é possibilidade. John Wick vai dizer o ser humano ele nasce inacabado. Do ponto de vista da antropologia cristã isso é interessantíssimo, né? Se a gente pensar que a gente nasce até com a moleira, que a moleira de alguma forma para alguns antropólogos representava de alguma forma o nosso processo inacabado. Nós nascemos antes de estarmos prontos para nascer, por isso nós somos os seres mais dependentes e frágeis da natureza. Ele vai dizer então, se o ser humano ele é inacabado, o mal ele é também um bem necessário para que esse ser humano amadureça e para que esse ser humano possa tornar-se ou alcançar a maturidade, o acabamento. Qual que é a crítica feita então a esse tipo de perspectiva? A crítica é que do ponto de vista teológico você não contribui moralmente, você não diz com esse tipo de afirmação e com esse tipo de teologia, você não apresenta uma moralidade. Isso significa por que nós devemos então evitar o mal, né? Se o mal ele necessariamente cumpre uma função pedagógica e boa, positiva, né? Então essa seria a principal objeção feita a esse tipo de compreensão. Aí depois ele traz, o McGrath traz, um autor chamado Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho, que vai tentar debater com o gnosticismo em uma de suas principais expressões, que é o maniqueísmo, né? A ideia de que a matéria é má e que o espírito é bom. Então, essa busca pelo espírito, o grande problema do mal estaria na criação, porque nós fomos criados por um semideus que criou o caos. Então Deus, que é todo poderoso e soberano, redimiu essa matéria para o plano da espiritualidade, né? E o conhecimento ganharia aí uma proporção e uma busca como talvez em nenhum outro âmbito da filosofia ganhou. Então Agostinho apresenta a realidade em contradição a isso, dizendo que Deus criou a humanidade em liberdade. A criação ela não foi criada má, ou seja, o problema não está na criação e a resolução na redenção, o problema não está na matéria e a resolução no espírito, mas Deus criou o ser humano em liberdade. Existe uma condição a priori no ser humano, na ontologia de ser da criação de Deus,
que é a própria liberdade. Então, o mal, o que seria o mal? O mal é o mau uso da liberdade. Como que você... a questão do mal estaria vinculada às nossas escolhas, a questão do mal estaria vinculada a essa prerrogativa divina que é a liberdade, que nós a distorcemos e que nós a desfiguramos, a adulteramos. E aí vai se fazer uma objeção ao pensamento de Agostinho, mas calma aí, como um ser humano pode conhecer o mal? O mal ele precisa de pré-existir. Então o Agostinho vai dizer: a origem do mal não se encontra na liberdade humana, que é boa, mas a origem do mal se encontra na tentação de Satanás. O que é uma grande questão aí também, porque eu acho que o Agostinho acaba se perdendo um pouco para pensar que o texto não diz Satanás, o texto diz serpente. Mas existem teologias a posteriori desse texto, certamente, que vai atribuir o significado da serpente a Satanás como essa personificação de um ente espiritual, catavélico e mórbido. Mas vamos trabalhar dentro da mentalidade do Agostinho de que o mal se encontra, então, na tentação da serpente para com o homem. E aí ele vai fazer ele vai sofrer uma outra objeção, que é a objeção seguinte: mas calma aí, como é que essa serpente ela tem o mal? Onde originou o mal na serpente? Então Agostinho, partindo da definição de que a serpente é Satanás, vai dizer que Satanás está ainda o mal, então não está na tentação. A origem do mal está na tentativa de Lúcifer, um anjo caído, de ambicionar ser igual a Deus. Então esse ser humano que queria ser igual a Deus é a origem do mal. E aí o Agostinho sofre uma série de outras objeções, que é a objeção do seguinte: mas calma aí, como um anjo criado por Deus, que é bom, pode tornar-se mal? Então Agostinho se cala. Ele não dá continuidade para tentar explicar essa questão do mal. E o terceiro autor que o McGrath traz, e que é importante também, é um cara chamado Calbart, né? Que ao invés de olhar para o mal, ele vai fazer duas coisas que é interessantíssimas aí. A primeira coisa que Calbart faz é problematizar o nosso conceito de onipotência, né? Então ele vai dizer que talvez nós tenhamos uma prerrogativa e uma visão que não seja uma visão bíblica sobre o que é onipotência. E uma outra questão que o autor, o Calbart, apresenta é que o Calbart prioriza o prevalecimento da graça redentora de Deus sobre o sofrimento e sobre a descrença. Então, o que aconteceria? A definição de mal para Calbart é a negação da existência. Então, observe, o mal ele é muita coisa, porque o mal é tudo o que quer reduzir a existência a nada. Mas quem dá a existência? Deus, com seus planos e seus propósitos. Isso significa que tudo aquilo que foge do desejo de Deus, dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, tudo isso é a negação da existência. Tudo isso é o mal. Então, mas o prevalecimento da graça de Deus, o prevalecimento da graça redentora de Deus sobre o sofrimento e sobre a descrença, sobre esse caminho que o ser humano traça para a não existência, para reduzir tudo que é a existência a nada,
que é a negação da existência, que é a negação de Deus, ele vai dizer então que nesse momento o ser humano vai ser redimido, existe a graça redentora de Deus nesse processo. Então, a sua ênfase se voltaria muito mais à graça redentora de Deus do que propriamente ao questionamento do sofrimento, e ainda assim problematizaria aquilo que nós estamos pensando sobre a soberania ou sobre onipotência de Deus. Porque nesse sentido, olhando a graça redentora de Deus, a onipotência de Deus continua ativa, continua perfeita e continua soberana, como nós, na maioria das vezes, gostamos de pensar. Bem, espero que vocês tenham gostado e nós teremos então um segundo vídeo para tentar tratar um pouco mais sobre o que McGrath diz sobre a Teodiceia. Até o próximo Pincelado do Saber. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar. É isso aí. Até o próximo Pincelado do Saber e é hora de dar tchau.